A paz do Senhor Jesus. Acabei de levantar, estou me preparando aqui para ir para o trabalho. E eu tive uma experiência agora que Deus me deu uma pequena mensagem. Eu estava sonhando com algo muito bom que eu quero que ainda aconteça na minha vida, mas quando eu despertei, era só um sonho. E Deus começou a falar no meu coração. Assim é viver sem Cristo. A pessoa vive segundo o seu próprio coração, seguindo os seus desejos, os seus instintos, as suas vontades. E um dia ela vai despertar e vai ver que era apenas um sonho bom. Porque viver no pecado não é ruim, não. É tão bom. Quantos homens se vangloriam, por exemplo, de deixar a esposa em casa e estar com duas, três pelas ruas? Se gabam diante dos amigos. É bom o pecado. Eu bebo a hora que eu quero, eu vivo o que eu quero, eu falo o que eu quero. Quem manda em mim sou eu. Apesar que é um engano pensar nisso. Porque nesta vida, ou servimos, ninguém é livre, ou servimos a Deus ou ao pecado. Ninguém é livre. Quem é livre do pecado passa a ser servo de Deus. Quem não quer se sujeitar ao jugo de Jesus é servo do pecado. Mas é bom, o pecado é gostoso. Tem um pastor amigo meu que dizia, o pecado é bom. Se não fosse assim, tinha mais gente convertida a Cristo do que no mundo, como a gente costuma dizer, sem um compromisso verdadeiro com Deus. Mas muitos um dia vão acordar e ver que era apenas um prazer passageiro. A diferença é que quando você sonha algo bom, que não aconteceu ainda, tem coisas que você sonha hoje, mas que amanhã vai se realizar. Mas para aqueles que vivem longe de Cristo, quando vier o despertamento, e o que será o despertamento? A morte. E aí muitos já vão perceber que aquela vida que levaram não os levou para um bom lugar, ou melhor, os conduziu para a condenação. E eu quero dizer uma coisa para você que não aceitou Jesus. Não existe reencarnação. Não existe purgatório. Não acreditem nessas doutrinas mentirosas. Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, é bem clara em dizer no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Após a nossa morte, segue-se o juízo. Então desperta desse sonho bom, entre aspas, que é viver no pecado. É tão bom que eu, que hoje sou servo de Deus, eu tenho que lutar contra os desejos da minha carne. Se eu deixar minha carne falar mais alto, ela vai me conduzir novamente para o lamaçal de pecado, porque a carne se inclina para o pecado. Então eu tenho que lutar, matar minha carne a cada dia, é o que a Bíblia nos orienta. A Bíblia vai nos dizer, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, que se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então você que está afastado do Evangelho, você que não aceitou Jesus, desperta enquanto é tempo. Por isso Paulo vai nos dizer na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eu fiquei decepcionado, que o sonho estava tão gostoso, quando eu acordei, era só um sonho. Mas, quem sabe ainda acontece. Mas aqueles que vivem sem Cristo, ainda que digam, eu tenho Jesus no coração, qualquer um diz isso. Você pega um homem que mata, que estupra, pergunta a ele se ele tem Deus no coração. Muitos vão te dizer que são filhos de Deus, que tem Deus no coração. Dizer que tem Jesus, que é filho de Deus, todo mundo diz. Aqueles que creem em Deus. Mas eu posso dizer que tem R$1 milhão na minha conta agora. Eu tenho 1 milhão na minha conta, mas quando você vai lá na minha conta, você vai ver que não tem nenhum centavo. É a mesma coisa aquele que diz que tem Deus, mas não demonstra isso na sua maneira de viver. Porque quem tem Deus verdadeiramente é diferente. E eu não estou falando simplesmente de ir para a igreja, mas de obedecer aos mandamentos do Senhor. Então, aqueles que não têm feito isso, despertem enquanto é tempo.